Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando, pessoal, a nossa terceira videoaula, certo? E ela vai ter como tema Matriz Energética no Brasil. Bom, pessoal, é o seguinte, a gente precisa conceituar primeiro o que significa matriz energética. É o conjunto formado por todas as fontes de energia que um país tem disponível. Então, pessoal, seja uma fonte renovável, né? Aquelas fontes que jamais elas se esgotam, seja por fontes não renováveis, aquelas fontes que são finitas, como o carvão e o petróleo. O conjunto formado por todas essas fontes de energia, seja para a geração de eletricidade, seja para a geração de alguns combustíveis, a gente vai chamar esse conjunto de matriz energética brasileira, pessoal. E no caso do nosso país, a gente pode começar falando no tocante à geração de energia elétrica, eletricidade, a principal dessas fontes, certo, pessoal? Que é a hidroeletricidade. A gente sabe que o nosso país é um país de dimensões continentais, muito rico em rios, rios de grande volume de água, né? Rios caudalosos. Um país também de clima predominantemente equatorial e tropical, ou seja, você tem um país onde chove bastante, né? E essa chuva fica responsável por poder, certo, garantir o abastecimento das principais bacias hidrográficas que a gente tem aqui no nosso país. Isso faz do nosso Brasil um país com enorme potencial para a energia hidroelétrica. Não é à toa que 65% de toda a energia elétrica produzida no nosso país vem exatamente desse tipo de fonte, as hidroelétricas, certo, pessoal? E a gente pode citar um exemplo prático aqui, próximo a nós, o famoso Rio São Francisco, onde você tem várias dessas usinas construídas ao longo do seu curso, né? A usina lá de Três Marias, em Minas Gerais, Sobradinho, Itaparica, Paulo Afonso, no estado da Bahia, e a última delas aqui, a usina de Xingó, entre Sergipe e Alagoas, certo, pessoal? Então, a principal fonte no tocante à geração de eletricidade no nosso país vem das hidroelétricas, a energia hidráulica, certo, pessoal? 65% da energia produzida no nosso país, a energia elétrica, essa que chega até as nossas casas, 65% vem das hidroelétricas. Eu poderia citar também, como fonte de energia elétrica no nosso país, as termoelétricas, certo, pessoal? A termoelétrica, ela tem um mecanismo parecido com a hidroelétrica. A única diferença é que a hidroelétrica, ela vai utilizar, certo, como fonte primária, o fluxo das águas do rio. A termoelétrica, ela vai utilizar como fonte primária alguns tipos de combustíveis fósseis, como o carvão, o óleo diesel e o gás natural. Esses combustíveis são fósseis, né? E o problema é que eles são altamente poluentes. A queima desses combustíveis no interior lá da termoelétrica libera o dióxido de carbono, que é um gás que vai intensificar o efeito estufa, que a gente já falou aqui na nossa aula da semana passada. Então veja, pessoal, as hidroelétricas, as termoelétricas, e eu poderia citar também a energia termonuclear. No Brasil, essa fonte, que é a energia termonuclear, só entra aí com 2%, porque no Brasil a gente só tem uma usina nuclear, pessoal, a usina de Angra dos Reis, no litoral sul do estado lá do Rio de Janeiro. E ela fornece energia apenas para algumas cidades ali do sul do estado lá do Rio, algumas cidades do interior de São Paulo e de Minas Gerais, certo? É uma energia muito cara, ela necessita de altos investimentos em tecnologia e apresenta alguns obstáculos, né? A energia nuclear, ela apresenta alguns obstáculos econômicos, porque o custo dela é muito alto, obstáculos também geopolíticos, porque a energia nuclear, né, a partir do processo de enriquecimento de urânio, pode ser utilizado para fins pacíficos, no tocante à geração de energia, ou para fins também militares.
para a produção aí de armas de grande poder de destruição. Então, você tem um obstáculo geopolítico aí também, né, que causa uma certa desconfiança entre as nações, entre os países. Vide a situação da Coreia do Norte e do Irã, né? E também tem alguns obstáculos ambientais, pessoal. Por quê? Porque todo material que tem contato com esse urânio no interior lá da usina termonuclear, esse urânio ele libera radiação. Todo material que tiver contato com ele tem que ser, certo, de algum modo descartável. Então você tem que aprisionar ele ou no fundo do mar ou aterrar, né, abaixo do solo, para que ninguém tenha acesso a esse material que fica completamente contaminado e liberando radiação por vários anos aí. Enfim, a energia termonuclear ela está mais presente em países desenvolvidos, que não têm tanto potencial para a energia, nem as termoelétricas, nem a hidrelétrica. Então, alguns países como França, Alemanha, Japão, né, eles têm como principal matriz energética a energia nuclear. Então, você tem várias dessas usinas termonucleares lá nesses países. No caso do Brasil não, é um pouco diferente, porque o Brasil, o principal potencial para a geração de energia elétrica é a energia hidroelétrica, como a gente falou. E tem também, pessoal, as fontes alternativas de energia, que são fontes limpas, né? Que elas não liberam resíduo, elas não causam poluição atmosférica, como, por exemplo, a energia solar e a energia eólica. E o Brasil ele tem um enorme potencial também para o desenvolvimento e a implementação dessas fontes alternativas, apesar de que a contribuição dessas fontes, quando comparada à hidroelétrica e à termoelétrica, ela é abaixo do ideal, certo, pessoal? Então você tem aqui na região Nordeste uma incidência, né, muito alta do Sol. A gente tem a radiação solar presente de forma mais intensa aqui no Nordeste brasileiro ao longo de todo o ano, e você tem também a ocorrência de ventos ao longo do ano. Isso faz do Nordeste brasileiro uma região com enorme potencial também para o desenvolvimento de energia alternativa. Bom, eu poderia falar também, pessoal, agora saindo aí um pouco sobre a geração de eletricidade, eu poderia falar também a questão do carvão e do petróleo, certo? O carvão ainda é uma fonte de energia muito bem utilizada aqui no Brasil, principalmente como combustível industrial. Algumas indústrias de base, algumas indústrias pesadas, né, como a indústria metalúrgica, a indústria siderúrgica, elas utilizam carvão mineral como principal fonte de energia. E o petróleo é o principal combustível fóssil que a gente tem aqui no Brasil, certo? E o petróleo ele está mais associado à produção de outros combustíveis que vai ser utilizado pelo setor de transportes. Então, a partir do processo lá chamado aquele refinamento lá do petróleo, você consegue obter diversos outros combustíveis, como o óleo diesel, a gasolina, né, e o gás natural. Esses combustíveis vão servir principalmente para poder abastecer o setor de transportes do nosso país. E outra fonte também de energia para a produção de biocombustíveis são aqueles combustíveis que a gente consegue extraí-los a partir de óleos vegetais, né? Algumas plantas oleaginosas como a soja, o algodão, o trigo, a mamona, a gente consegue obter biocombustível, né? E também a gente tem o álcool etanol, né, que é um combustível que a gente consegue também obter de uma outra planta, que é a cana-de-açúcar. E o Brasil também tem um enorme potencial para o desenvolvimento desses biocombustíveis, certo, pessoal? Então, assim,
matriz energética brasileira, as fontes que nós utilizamos para a produção de eletricidade, a hidroelétrica, a termoelétrica, a termonuclear e as fontes alternativas, principalmente a solar e a energia eólica, né? Aquela que a gente consegue obter a partir da força dos ventos. E no tocante às fontes de energia para a produção de combustíveis, a gente pode citar aí o petróleo, né? A partir do refinamento do petróleo a gente tem a obtenção da gasolina, do óleo diesel, da gasolina de avião, do gás natural, enfim, certo, pessoal? Então, o conjunto formado por todas essas fontes de energia que se encontram disponíveis em um país, a gente pode chamar de matriz energética. No caso do Brasil, as principais matrizes energéticas, aliás, as principais fontes de energia que vão compor a matriz energética brasileira são essas: hidroeletricidade, as termoelétricas, a energia nuclear e as fontes alternativas, essas 4 para a geração de eletricidade, certo, pessoal? O carvão, principalmente para as indústrias, e o petróleo como fonte de energia, onde você vai obter alguns combustíveis que vão ser utilizados mais pelo setor de transportes. E também os biocombustíveis, o álcool etanol, o biodiesel, né, que são aqueles combustíveis que a gente consegue obter a partir de plantas oleaginosas, como a mamona, o trigo, a soja, o algodão, certo? Então a gente produz biocombustíveis. Então, pessoal, eu só quis trazer aqui para vocês alguns aspectos gerais, né, de como que se encontra distribuído as principais fontes de energia pelo Brasil, por nosso Brasil, né? E o conjunto formado por todas essas fontes a gente vai chamar de matriz energética brasileira, certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui a sua sugestão, as suas dúvidas, certo? Na próxima semana eu vou estar postando aqui um outro tema, uma outra videoaula, e a gente se vê, certo? Fiquem em casa, fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro na próxima quarta-feira. Um abraço do seu professor Anderson. Tchau!